muito boa tarde, aloha, bem-vindos a mais um vídeo do canal School of Happiness. Hoje vou falar-vos sobre a inveja. Inveja que é o desejo de possuir a que o outro pertence, que pode ser caracterizado por um comportamento de insatisfação, de falta de felicidade por o outro obter um determinado sucesso em termos profissionais ou na aquisição de um determinado bem. Há um tema muito antigo, um autor muito antigo que explica um bocadinho isto, apesar de, em termos de educação, nós sermos educados para nunca ter inveja do outro, que é a pirâmide das necessidades de Maslow, que fala desde as necessidades fisiológicas na base da pirâmide até às de realização pessoal, que são aquelas mais elevadas. E ele dizia que se não temos as necessidades básicas satisfeitas, como a comida, a bebida, o sono, o descanso, se calhar não conseguimos progredir em termos de outro tipo de necessidades e, portanto, quando comparamos aquilo que temos com aquilo que o outro tem, naturalmente em algumas pessoas a inveja vem ao de cima. Como é que podemos lidar com estes comportamentos, com estas atitudes, com estas pessoas que naturalmente ficam sempre muito infelizes pelos outros, pela felicidade dos outros? Aliás, chegamos a encontrar pessoas na nossa vida que têm inveja até de nós termos um bom relacionamento interpessoal, ou uma boa adaptabilidade social, ou então uma boa imagem, ou então uma questão de profissional, ou até uma questão familiar, de conjugação em termos de atitudes, em relação ao comportamento que se tem entre elementos da família. Mas como é que devemos lidar então com estas pessoas? Em primeiro lugar, que é fundamental, e hoje com as redes sociais comete-se muito este erro, é não dê a conhecer o seu projeto pessoal nem o seu projeto profissional. Não publique nas redes sociais o seu estado, os seus bens, a forma como vive no dia-a-dia, porque isso, apesar de termos muitos amigos nas redes sociais, muitas vezes os verdadeiros amigos são aqueles que estão ao nosso lado quando realmente precisamos e não são aqueles que estão nas redes sociais. E, portanto, isto despoleta muito a inveja pelas outras pessoas. Depois, tente ser discreto quando identificar uma pessoa que seja invejosa, ou seja, não alimente esse comportamento de inveja ao falar sobre si, ao falar sobre os seus sucessos, ou as suas metas que atingiu, ou as suas progressões em termos de carreiras. Portanto, seja mais discreto mesmo na conversa. E por último, tente desvalorizar toda a avaliação que as outras pessoas fazem daquilo que você tem ou não tem. Para aquele que é invejoso é sempre muito mais difícil, porque é muito interessante, ou então seria muito bom termos a casa luxuosa ou uma casa bonita que uma pessoa que conhecemos tem, ou o carro que gostaríamos de ter e que a outra pessoa tem. Portanto, tente colocar um bocadinho no inverso, ou seja, tente usar o comportamento do invejoso em seu benefício. E, obviamente, tenha cuidado com as pessoas invejosas, não seja invejosa, naturalmente dê valor àquilo que tem, e portanto hoje a sociedade é mais do ter do que do ser, mas desvalorize, digamos assim, esse comportamento de inveja, afaste-se delas, porque podem ser extremamente prejudiciais, porque há pessoas que com inveja podem inclusivamente fazer mal, tomar outro tipo de decisões, ou muitas vezes colocar pedras no seu caminho, no relacionamento afetivo, no relacionamento social, profissional e até social, e dentro do possível tenha muitos momentos de felicidade.